Graças a paz, igreja. Bora. Ano de colheita. Meu Deus, que coisa boa. Deus deu uma palavra poderosa. Mas, na verdade, com muitas reflexões para as nossas vidas. E se nós estivermos atentos realmente a que tudo for ministrado neste lugar, vai ser bênção. Vai ser bênção, eu creio. Estamos preparados, Senhor. Abre comigo. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Começa por aqui. Diz assim: terminando de dar instruções, 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Você está cansado de algumas coisas? Mas de você mesmo. Olhando para você mesmo, você está cansado? Eu não estou falando se você está cansado do irmão do lado, não. Cansado pessoal, vida pessoal. Se você estiver cansado, o Senhor vai te aliviar. A palavra do Senhor diz que nós receberemos do Senhor alívio. Alívio, alívio. E eu creio nesta palavra em que o Senhor tem para as nossas vidas. Alívio. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde, diz o Senhor, e eu sou de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Segue. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Segue. Naquele tempo, Jesus passou pelos campos de cereais, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, não. Vamos ficar só até o 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Compreendemos aqui? Amém? Bora lá agora, depois a gente volta aqui. Vai para mim. João. Capítulo 2, a partir do versículo 1, e a gente vai dar uma leitura aqui, tá bom? Então, segue comigo na leitura. Vai embora, tá? Terminar de ler, vai embora. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. 3 dias. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra, usadas para a purificação dos judeus, e em cada um cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei a água, as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai água um pouco e levai ao responsável pela festa. E eles assim fizeram. Quando o responsável pela festa, presta atenção aqui, quando o responsável pela festa provou a água transformada, provou o quê? A água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, embora o soubesse, os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Por enquanto, até aí, se Deus direcionar, a gente segue. Deixa eu deixar aberto aqui. Paramos no versículo 10. Ok. Jesus aqui fez o primeiro milagre dele, todos nós sabemos disso. O que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar de algo que o Senhor tem trabalhado sobre a minha vida. E a minha vida para a igreja, já faz algum tempo. Eu estou aqui hoje ministrando no primeiro dia do ano de 2026. E nós teremos um ano de colheita. E eu não sei se essa colheita vai ser boa ou se ela vai ser ruim, porque a gente tem que associar isso. A colheita muitas vezes pode não ser boa. Tudo depende daquilo que você plantou. A gente dá glória e raja glória quando fala ano de colheita e você fala glória a Deus. Quando você plantou bem. Porque se você tiver plantado errado, lembrando que a gente tem um ano inteiro. 2025, quantas coisas encerraram diferente para nós, né? Quantas coisas encerram. Tem coisas que o ano vai numa diferença, numa potência. Quando chega lá, dezembro, meu Deus, acontecem coisas que você fala, é possível. Não é possível, eu vim bem até aqui. Dezembro acontecem coisas contrárias. Existe também você ir mal. Né? O ano todo, dezembro, a coisa dá uma virada. Então, queridos, muita coisa vai acontecer, mas estamos no ano de colheita. E o Senhor, então, me leva a dizer a cada um de nós que nós precisamos rever alguns conceitos. E o que Ele quer dizer e Ele quer falar para nós é sobre caráter e comportamento. São duas coisas totalmente diferentes. Caráter é uma coisa, tem um significado. E comportamento é outro. O caráter, ele é uma índole. O caráter, ele é uma precisão de que nós carregamos por muitos e muito tempo de nossas vidas. O caráter, ele é formado a partir dos 7 anos de idade, entre os 12, vai se formando o caráter de uma pessoa. Eu falo isso para o meu filho o tempo todo, ele está aqui, é prova disso, e eu falo para ele: rapaz, eu preciso te instruir para que você seja alguém de caráter amanhã. Porém, nem sempre as instruções de um pai ou de uma mãe, esse filho, ele leva. Já ouviu falar sobre isso? A mãe que tem 3 filhos, 4, 5, sempre vai ter um que ele desvia dos conselhos. Mas acredite, ainda assim ele vai ter a formação do ensinamento do pai e da mãe. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos direcionar os nossos filhos a que caminho andar. Talvez você não teve um filho, mas você tem uma sobrinha que você pode direcionar, porque ela está sobre a tua autoridade. Talvez você tenha uma neta para direcionar, um neto para direcionar. Todos nós temos essa função. Porque às vezes você pode dizer, eu não tenho filhos, eu optei por não ter, ou ainda Deus não me deu. Mas todos nós temos alguém e vamos ter alguém na vida para direcionar um caminho. E a partir disso, essa pessoa, ela vai absorvendo aquilo que é ensinado. E ela vai absorvendo também aquilo que é o meu comportamento. Porque nós somos o espelho para tal pessoa.
Isso depende muito daquilo que nós fazemos. Muitas pessoas dizem que o caráter de uma pessoa, ele é colocado e é formado por aquilo que ele vê, ou por aquilo que ele assiste, ou por aquilo que ele anda. Eu concordo em partes. Depende. Existem muitas pessoas da comunidade que viram bandido, mas existem muitas pessoas da comunidade que viram homens íntegros, homens retos, homens que decidiram conquistar, homens que têm mentes renovadas do lugar aonde ele sobrevive. E também é assim no meio da nossa família. Existem homens, e quando eu falo homens, eu estou nos incluindo, mulheres. Nós, talvez, podemos ter bom caráter, mas podemos cometer e fazer e ter ações de mau comportamento. E o que o Senhor está dizendo para nós hoje, nesse primeiro dia, cuidado, reveja agora o teu comportamento, reveja o teu caráter. Caráter é uma coisa que é uma índole e muitas vezes a gente não percebe o nosso caráter. Nós não percebemos a nossa forma, o nosso modo de agir muitas vezes. Por que a gente não percebe? Porque a gente já vem com isso há muitos anos de nossa vida. A gente veio desde a infância, então a gente acha tudo muito natural. Mas acredite, vai ter sempre alguém do teu lado que vai te revelar que tipo de pessoa que você é. Qual tipo de caráter que você tem. E o caráter, eu não sei se você sabe, mas o caráter ele acompanha orgulho. O caráter ele acompanha esse tal de orgulho, essa tal de soberba. O caráter ele ocupa um lugar de independência. O caráter é formado muitas vezes sobre as nossas vidas por aquilo que nós passamos. E isso acontece muito no meio do povo. Acontece muito no meio do povo de Deus. O povo de Deus, ele entra para ser de Deus, ele vive, ele já tem a personalidade e ele carrega aquilo que já foi construído lá atrás como índole, porque o Senhor nos resgatou de algum lugar, correto? Existe uma meia dúzia aí que ele veio de berço. Ainda assim, parece que essa meia dúzia, ela deseja experimentar as coisas do que é secular. Ela deseja experimentar. E por que ela deseja? Porque é uma mistura de desgaste no meio do povo de Deus. O povo de Deus, ele chega com caráteres diferentes. O povo de Deus está com um caráter diferente. E as nossas crianças estão nos vendo. Muitas vezes nós temos comportamentos como cristão e falamos no meio das nossas crianças, do nosso povo, aquilo que não deveria ser falado. Então a tua criança pode estar sendo cuidada dentro de uma igreja, ela pode estar recebendo o cuidado do Senhor Jesus, mas por tua causa, pelo teu comportamento, pelo meu comportamento, essas crianças estão sendo criadas em caráter talvez não muito bom. O caráter inclui muito a fofoca. A fofoca, a preciosa fofoca. E você fala assim, meu Deus, espera aí, eu não sou fofoqueira, eu só estou comunicando. Muitas vezes eu falo isso. Você não está, então, me fofocando ou fazendo alguma coisa. Você está só comunicando, né, aquilo que aconteceu. Queridos, tem crente aqui? Tem gente que vai colher esse ano? Querido, chega. Chega de você querer ser amigo. Você não ama mais que Deus, acredite. Nós não amamos mais que Deus. Nós precisamos arrumar o nosso caráter. Você ouviu alguma coisa, preserva contigo, querido. E fala talvez com quem é de direito de falar, porque muitas vezes aquilo que nós falamos e aquilo que nós revelamos a alguém que não era para ser revelado, pode mudar e causar uma má reputação sobre a minha vida, a sua vida. O Senhor está dizendo que nós somos
meninos na presença dele quando nós dissemos sim. Talvez você já ouviu dizer, e eu falei, caráter é uma coisa complicada. Deus pode mudar caráter? É uma polêmica. Uns acreditam que Deus pode mudar, outros acreditam que não. Mas eu acredito na transformação do poder do Senhor. Vamos começando por aqui? A gente já leu aí 2 parâmetros. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. Deixa eu te dizer, esse cansaço aqui não é do desgaste emocional que você tem lá com os teus filhos, ou que você tem com a igreja, ou que você tem com o irmão do lado. Estou falando para crente. E eu estou falando para você, não estou falando para o teu vizinho, não. Você pode estar em 2, mas eu estou falando individual, é para você. Ainda que eu tenha um pensamento, ainda que eu tenha e que ache que sou perfeita e santa, eu preciso e eu convido a cada um de nós olhar para o nosso caráter. Qual é o tipo de apresentação que eu tenho? Caráter significa índole. A palavra do Senhor diz em Efésios 4, 28, mais ou menos, aproximado, estou dando uma de pastora Aldemir. Eita, segue o fluxo. Segue o fluxo, querido, que eu decorei olha aí. A palavra do Senhor vai dizendo que é o seguinte: quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos e quando nós nascemos de novo, querida. Aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que rouba, não roube mais. Aquele que roubava, querido, para de roubar. É uma instrução para a nossa vida. Aquele que mentia, pare de mentir. Ei, aquele que falava mal do irmão, pare de falar mal dele e passe-o a amar, passe-o a respeitá-lo. Há uma instrução para nós, e eu acredito. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, querido. Fazendo com que as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com este que necessita. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Deixa eu te dizer, tem fofoca que causa uma destruição, rapaz, que eu vou te falar, faz um estrago. Ah, não, mas foi só um comentário que você fez. Nós, a igreja, você não tem ideia. Muitas vezes o que a gente tem que pagar o preço por causa do teu comentário, querido. E eu quero dizer, o teu comentário pertence ao teu caráter. Então é bom você tentar mudar. Olha lá, vamos dizer, nós estamos aqui para transformar o nosso caráter. Olha lá. Mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Eu chego na igreja querendo a graça do Senhor. Eu chego na igreja querendo o poder de Deus sobre a minha vida, a manifestação, a bênção de Deus. É tremendo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente chega na igreja, pelo menos, eu vim de um lugar. E quando eu disse sim para o Senhor, eu falei, eu não quero voltar para esse lugar. Mas, querido, eu vim com pedra, eu vim com espinho. E aí eu fui descobrindo os meus caráteres. Muitas pessoas acreditam mesmo que Deus não pode mudar. Eu acredito que Deus pode mudar, não. Eu acredito que Deus pode transformar o meu caráter, mas eu só acredito se eu tiver na mão dele. E nós lemos isso. A palavra do Senhor diz no que a gente leu agora. Ah, meu filho, está na hora, o vinho acabou. Aí ele fala assim para a mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando a gente chega é uma bênção, sabe por quê? Porque vem uma palavra sobre as nossas vidas. E o Senhor diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eita, mas é que eu dou pulo de glória porque eu pequei a beça e o Senhor agora não vai ter mais comigo. Beleza? É ou não é? Eu conto isso para muitas pessoas e talvez eu já tenha falado nesse altar. Se eu não falei, e se eu vou falar de novo, escuta aí.
Teve uma vez que alguém me ofendeu em público. Querido, quer me chamar a atenção, me chama a atenção no particular. Até hoje eu tenho sobre isso na minha vida. Mas eu aprendi a calmar. Eu te pego na curva, te pego lá na virada. Mas no começo, se você falasse comigo em público, pode ser quem for, pode ser pai, mãe, filho, marido, podia ser quem for. Você falou, bateu, levou, gata comeu. Quem assistiu, os velhos sabem da novela. Ah, bateu, levou. Tá. Eu era assim. De repente eu fui chamada a atenção no meu trabalho, na frente de todo mundo. E eu me calei. Voltei para casa indignada. E eu falei para a irmã que morava lá no quintal, a irmã que era da minha igreja. Eu disse, eu estou indignada. Indignada por quê, mulher? Porque acontece que eu estou vindo aqui do meu trabalho, a minha patroa me chamou a atenção na frente de todo mundo, disse que eu estava errada e eu fiquei quieta. E o pior é que eu estava na razão. Como assim ela fez isso comigo? E ela falou, e por que você está tão indignada assim? Porque eu não respondi. Porque a minha vontade era de quebrar aquele salão todo. Se eu não quebrasse a cara dela, eu ia quebrar o salão. E a cara dela não ia quebrar, porque ela tinha quase 2 metros de altura. Era mais fácil ela me quebrar. Ah, querida, mas quebrar aquele salão, eu ia meter uma pedra naqueles vidros, que eu ia dar um prejuízo. Ah, eu ia. Mas eu fiquei quietinha. Eu não sei porquê, alguém me calou. Aí a irmã disse para mim assim, é a transformação do Espírito de Deus sobre a tua vida. Eu falei, mas eu nem comecei. Eu só tenho 1 mês na casa do Senhor e o Senhor já fez isso comigo. Eu não acredito. Esse é o Senhor. Querido, eu era fantástico. Eu vivia a presença do Senhor. Eu chegava tarde, muitas vezes, porque eu trabalhei com o salão, e eu chegava tarde do serviço, e eu queria chegar na mente. Sabe aquela hora que o pastor aqui, ele vira? Que a misericórdia, que a graça de Deus seja com você, igreja. E nem que fosse naquele finalzinho, eu queria chegar. E eu falava, porque eu quero a graça de Deus. Eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Eu já entendia que tinha que ser assim. Querido, o Senhor nos transforma. A palavra do Senhor diz que quando chegou a hora, quando chegou o momento certo, Ele falou, olha, vai lá, pega as taças e enche de água e coloca aqui. A palavra que nós lemos diz que as taças, aqueles potes, era como os judeus usavam para a sua purificação. Olha que tremendo isso. O Senhor só tem como transformar algo que é puro. O Senhor só tem como transformar a água em vinho, a qual a gente já soube que Ele transformou, porque essa água é pura. Não dá para Deus transformar o teu caráter. Não dá para Ele transformar o teu caráter se você não ficar como um menino. Na presença do Senhor. No momento certo, o Senhor vai mudar tudo. E qual é o momento? Quando o momento você disser, a minha esposa tem razão, quando ela fala isso e repete sobre mim. O meu filho tem razão, a minha mãe tem razão. Reveja os teus conceitos. Querido, tem sempre alguém se levantando para falar alguma coisa com você e você não percebe esse caráter. Eu quero dizer para você que Deus não vai mostrar o teu caráter. Ele não vai falar para você, olha, você é essa pessoa. Ele não vai. Por que Ele não vai? Porque Deus não muda, Deus transforma. Quando você se colocar nas mãos do Senhor e quiser desta maravilhosa graça, desse maravilhoso favor do Senhor, quando você falar assim, Senhor, eu quero receber das tuas virtudes,
Teve uma mulher que disse: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Quando eu desejo ser curada para o Senhor, porque vou falar uma coisa, querido, se tem alguma coisa que você deve fazer quando você diz sim para o Senhor, é se entregar nas mãos dele. E se o Senhor está mexendo conosco hoje sobre caráter, é porque ele diz assim: olha, vem e nasce de novo, vem e nasce de novo, vem e diz sim de novo, vem e diz assim: renova, Senhor, renova a minha mente. Porque antes do apóstolo Paulo falar para nós, escuta, aquele que não roubava, não roube mais, ele disse assim: olha, nós que estamos na presença do Senhor, precisamos ter renovação da nossa mente. Às vezes eu estou cansada, eu não sei se você é assim. Quantas burradas eu fiz, eu estou cansada. É este cansaço que o Senhor está falando. Vinde a mim os cansados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu serei o teu jugo, se você andar. Sabe o que é jugo, querido? Você sabe o que é jugo? Jugo é aquilo que você anda, aquilo que os bois têm, um do lado do outro, já viu? O boi, ele não pode, eu não posso colocar um boi sozinho e deixar que ele vai. Ele vai e tem um jugo, tem algo que segura ali, né? Tem uma presa, uma corrente, algo que segura o boi. É colocado na cabeça o jugo, já viu isso? Aí é colocado de um lado do outro, é colocado quem? O jugo do Senhor. Olha, ele tem que ir certinho, sobre o comando de quem está mandando ir. Tem que ir certinho. Lembra lá da arca? Lembra que a arca foi sozinha com os bois? Lembra? A arca vai sozinho, porque é o comando do Senhor. Ei, boi, você vai seguindo sozinho, você vai levar essa arca na direção certinha que tem que levar. E se coloca mais de um boi, ainda é colocado o jugo. Por quê? Porque tem que andar os dois certinho. Aí aqui eu falo com casal, né? Tem casal que atropela tudo. Tem casal que diz que é assim. Mas aí eu também falo com ovelha, porque tem ovelha que quer andar diferente do pastor, tem ovelha que também quer andar diferente da igreja. Ei, queridos, tem um mandamento para nós. Ei, vamos encher as nossas talhas de água, para que as nossas emoções, os nossos comportamentos, o nosso caráter, ele possa ser transformado. Porque eu tenho por certo, se eu mudar alguma situação sobre a minha vida, querido, coisa boa vai acontecer. A gente sabe que para descer o vinho, então precisa ser transformado. Agora, como é que Deus vai transformar esse odre velho? Já ouvi dizer que para descer o vinho novo, não dá para descer em odre velho? Com esse caráter, com essa coisa que nós estamos, com esses pensamentos que nós estamos. Não queremos mudar, não queremos mudar. Eu vou ser assim, eu vou ser assim. Pergunta para o Senhor se Ele quer que você seja assim. Pergunta para a tua esposa se ela quer que você seja assim. Pergunta para o teu conselheiro se ele quer que você seja assim. Pergunta para o seu discipulador, para a tua discipuladora, porque ela está te enxergando. Sorria. Você está sendo filmado? Teve um tempo que a gente, quando começou isso, eu chegava num lugar e eu via aquilo, sorria, você está sendo filmado. Você passou por isso? O pessoal da mais idade aí passou por isso. O pessoal mais novo, eu não sei. Mas a gente não tinha aquela porta, querida, aqueles negócios que abre e fecha, era legal pra caramba. Primeiro shopping que eu fui, Morumbi Shopping, minha mãe me levava lá sem dinheiro. Minha mãe era legal a beça. Mesmo sem dinheiro, ela levava a gente lá só para conhecer. Era o único shopping de São Paulo, incrível. Aí a gente ficava lá, a nossa brincadeira era chegar na porta e a porta abrir. Porta abria. Afasta a porta, fecha. Vem, porta abre. Era bem legal. Passado-se um tempo, eu cresci, virei adulta. Aí colocaram uma placa, sorria, você está sendo filmada. Falei, não dá para brincar mais. Não dá, porque se eu começar a brincar, o cara vai falar assim, não pode não. Não pode não. Tenta brincar numa escada rolante lá no shopping para ver se não chega um segurança rapidinho. E fica a dica, queridos, vamos parar de brincar com Deus.
Vamos parar de ser menino. Abre porta, fecha a porta. Abre porta, fecha a porta. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Que comportamento é esse, queridos? Que tipo de comportamento é esse? O que nós estamos pretendendo colher com isso? Eu tenho um comportamento péssimo. Eu não conheço a tua casa, eu não conheço a sua esposa, eu não conheço o seu marido. Talvez você venha aqui à igreja e trata a sua esposa de qualquer maneira. Trata seu marido de qualquer maneira. Vigia, varão. Vigia, varoa. Ô, queridos, que é isso? Tem gente que se esconde atrás do povo. Na frente da igreja é uma bênção, querido. Na frente dos amigos é uma bênção lá atrás. Deixa eu te dizer. O Senhor está te vendo. Ele tem olhos de que tudo vê. Ele consegue a gente enxergar no mais profundo mar e no mais alto monte. Ele vê se você brilha ou se você é luz apagada. Ele nos consegue enxergar o tempo todo. Está estremecendo a tua alma? Queridos, vamos ser odres novos. Davi não tinha um mau caráter. Davi pecou, e pecou feio. Talvez você peque por causa de um mau comportamento. Querido, esse você se arrepende. Esse você se arrepende e volta para o lugar. Se talvez você tenha um bom caráter, mas não estamos livres do mau comportamento. As nossas ações têm que ser diferentes. Vamos ser uma igreja, vamos ser ovelhas diferentes. 2026 está planejado para nós uma boa colheita. Vamos ser amigos, vamos ser parceiros. Vamos ser ajudador, vamos ser ovelhas, vamos ser espirituais. Oh, glorioso Deus, Deus é bom demais, Deus é bom demais, Deus é bom demais. Deus é bom demais. Queridos, caráter é disciplina. Caráter é disciplina. E quem pode fazer a disciplina é você. Quem pode fazer a disciplina do seu horário é você. Quem pode sair dessa procrastinação é você. É você, querido, é você que vai determinar. Não é alguém lá no YouTube que vai conseguir falar. Não é o pastor aqui no altar que vai conseguir falar. A tua disciplina é você que vai fazer. Nós vamos orientar. Nós vamos aconselhar. Nós vamos pregar pela palavra de Deus. Mas é você que precisa ter a sua disciplina. Ser moldado. Ser moldado. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser moldados. E moldado por aquele a qual tem o jugo sobre nós. Eu vou entender algo. Talvez você caminhe com o Senhor e isso não está fazendo a menor diferença para você. E eu falo isso com você, jovem, também. Eu falo com você, adolescente. Quando eu tenho Jesus... Não, pastor, eu vou só usar, é uma ilustração. Queridos, Jesus do meu lado. Eu juntinha com Jesus. Você já disse sim para o Senhor? Você já disse sim para o Senhor? Ó, juntinho de mim. O Espírito soprando sobre a minha vida. Legal. Só que Ele está só do meu lado. Agora pensa. Ele em mim. Ele em mim. Ah, Senhor, a graça vem. O favor vem, o renovo vem. O renovo vem. Mas eu preciso ter a renovação da minha mente. Tu precisa mudar aonde? Qual é o comportamento que você tem?
Deu para entender que caráter é índole? Eu não preciso ler aqui, preciso? Se você pegar aqui e quiser saber sobre mais caráter, é Google. É Google, ele vai te falar tudo sobre caráter, o que é, se você tem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho de comportamento, querido. Com Jesus, eu vou conseguir. Qual é o teu comportamento? O que está te tirando da presença do Senhor? O pecado que há em mim me afasta de Deus. Ei, denuncia, fala. Ei, chama alguém. Convida alguém para orar. Se você não consegue sair daí, querido, convida alguém para orar. Se arrependa, seja humilde. O Senhor disse que você está cansado de tentar e não conseguir. E às vezes até desiste de parar. Mas Ele disse assim: ei, eu sou teu jugo. Vem comigo, eu estou em você. Eu sou teu jugo, você vai andar comigo. Vem comigo, mas você precisa falar para Ele. E você precisa se abrir. Nós vamos continuar aqui, nós vamos orar. Nós vamos entender do que você precisa. Chama alguém de confiança, querido. Abre, esse comportamento não pode existir mais sobre a sua vida. Tu está tentando há quanto tempo, crente? É 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 20. E esse comportamento não muda. Vamos mudar nosso comportamento. Porque a palavra do Senhor diz que eu sou amor. Abre lá e a gente vai continuar. João 2, eu parei no 10. E eu vou encerrar com esta palavra aqui que ela vai falar sozinha. Vamos continuar. A gente falou do vinho. Eu quero ser transformado. Eu quero ser transformado. Meu Deus, eu acho tão legal quando alguém chega aqui, os pregadores chegam aqui, e eles agradecem quando a pessoa deixa café e deixa água. Eu nem vejo quem veio. Nem vi que tinha um negócio. Eu ainda vou aprender isso aí um dia. Tomei café frio, querida. Mas eu tomei café só porque você trouxe para mim. Eu não sei nem quem foi que trouxe. Aí no 10, né? Todos servem o primeiro vinho. Bom, quando você disse sim para o Senhor, foi legal a beça, cara. Você mudou. Tem gente que parou de fumar, tem gente que parou de beber, tem gente que parou de cheirar, tem gente que parou de bater, né? Parou de dançar umas dancinhas meio esquisitas aí, né? Do Calypso. Da banda Calypso, você parou, né? Tem gente que acha ser crente é só parar de fumar e beber, né? Não tem nada a ver com isso não, querido. Mas você começa a ficar diferente, ó. Você começa a ficar assim, ó. Ei, todos servem o primeiro vinho bom. E quando os convidados já receberam bastante, serve um inferior. Quando você chega, Deus te toca, o vinho bom é excelente. Ah, para você, não é? Para você, não. O vinho do Senhor para você é muito melhor. Esse daí, quando você chegou, era só do seu jeito. Você só chegou com a esperança de mudar. Olha só. Ô Senhor, aqui tinha bastante, eles servem o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Vamos seguir? Vou seguir até lá embaixo, tá? Bora, até encerrar o capítulo. Presta atenção. Eu falo isso com educação, tá? Presta atenção, tá? Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória. Aleluia! Ei, é só o começo, é só o começo. O Senhor está transformando, olha lá. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali poucos dias. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. E encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos. Chicote, querido? Tá entendendo? Não é o chicote da tiazinha não, querida, de Deus. É o chicote de Deus. Tem nada de chicote aqui de arte não. É o de Deus, olha lá.
Está vendo que é o Senhor que fez isso? Jesus fez isso. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. E seus discípulos lembraram então-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Vamos parar de andar errado? Porque eu acredito que muita coisa vai acontecer nessas primícias. Vai ter muito recado para nós. Ó, acredite, vai vir muito ensinamento. Muito ensinamento. O Senhor vai acabar. Acabou. Chega. Pelo menos aqui nesse ministério, King Church. E as primícias é para nós. O que está acontecendo nas outras igrejas está acontecendo para a honra e glória do Senhor. Mas a gente pega o que está sendo dado para cá. Você pode ouvir pregador, você pode seguir igreja, querido, mas pegue o que está vindo da tua igreja. Tem visitante aqui de outra igreja, amém, glória a Deus, pega a palavra, mas segue o que está sendo direcionado da tua igreja, para que você seja bem sucedido. Ao contrário disso, querido, ó o chicote. Sobe, 18. Então os judeus protestaram, perguntando: que sinal nos mostras como prova de autoridade para fazer isso? Quer dizer que então eu, Jesus, não tenho o poder então para arrumar a casa? Quer dizer que eu, Jesus, então não tenho o poder de eliminar a bagunça? Tenho! Tenho. E ele vai usar o seu pastor, querido. Ele vai usar o seu pastor. Ele vai usar seu pastor. Ele vai usar o seu irmão. Ele vai usar o seu discipulador para isso, acredite. Acredite. Você fala, usa-me, Senhor, quero ser ponte. Jesus lhe disse: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Você pulou alguma coisa aí? Volta aí. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinal nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? 19. Jesus lhes respondeu: destruir está aparecendo no presente, né? Essa tradução aí. Este santuário e o levantarei. Está dizendo assim: eu posso destruir este santuário e eu o levantarei em 3 dias. A tradução correta seria essa, tá? Ele não tinha destruído o santuário ainda. Bora. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado e tu levantarás em 3 dias. Mas o santuário a qual ele se referia era o teu corpo. Aleluia! Que está sobre a minha vida. Esse corpo tem poder. Esse corpo tem poder, porque quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso. Que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Queridos, e encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos, e não precisava que lhes desse... E não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Eu vou ler isso aqui de novo. E não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Você pode até esconder, mas o Senhor sabe. 3 dias ele ressuscitou. Ele é o templo, ele está sobre a sua vida. Fica de pé e aplaude ao Senhor.